onde começar? Pelo começo. Essa noite não foi uma noite fácil, porque há um tempo, uma semana acho, 1 ou 2 semanas mais ou menos, eu tô com um pensamento me incomodando, me afligindo, sempre me cutucando, é essa palavra. Tô com aquele alfinetezinho assim que tá. Sempre que eu lembrava disso, esse pensamento me vinha à cabeça, eu ficava me culpando por um erro, uma coisa do passado, algo que eu fiz e arrependo de ter feito. E esse pensamento o tempo todo, eu me culpando. Mas ontem eu sabia já, desde quando isso começou a acontecer, que eu deveria tirar um momento para pensar sobre isso e olhar de fora sobre esse assunto, olhar de fora, uma visão externa, como diz a minha antiga terapeuta, colocar luz no que está obscuro, no que não está conseguindo raciocinar, colocar luz e enxergar de uma forma clara, de uma forma neutra, sem questionamento, sem apontar, sem nada. E conseguir enxergar uma saída, né, para aquilo, um caminho. Conseguir colocar clareza, lucidez, eu acho, na questão. Ontem foi o que eu fiz. Ontem, no finalzinho do dia, eu tava aqui em casa sozinha. Vim pro quarto, sentei aqui na cama, encostei, fiquei calma, tranquila, serena e tentei não pensar em nada, com a minha mente bem calma, pedi ajuda aos mentores, pedi ajuda espiritual. E aí, de repente, me veio à mente, assim, eu pensei na pessoa, pensei... E foi muito rápido, assim, foi eu pensar nessa pessoa, as coisas eu comecei a ver, assim, soluções. Não soluções para o problema, porque é um tipo de problema que eu já tentei solução, mas não consegui. Então eu sei que, de acordo, né, com eu acredito nisso e é fato, é real, a lei de causa e efeito, em algum momento eu vou conseguir resolver essa situação. Mas até lá, ficar pensando sobre ela e ficar me martirizando, que era o que eu estava fazendo, não iria resolver, pelo contrário, iria trazer um problema maior para mim. Então foi o que eu fiz. Sentei, tentei colocar luz nessa situação, clarear as ideias, e aí vi completamente 3 caminhos, né? Depois que de um errou com alguém, você tem, ou errou na sua vida, ou qualquer coisa, a gente tem 3 caminhos. Continuar no caminho igual ao que a gente vinha percorrendo, do mesmo jeito, agir da mesma forma, cometendo os mesmos erros e por aí vai, se atropelando. Um outro caminho, que é o que eu acredito que é o que eu estava seguindo. Você continuar naquele caminho, sabendo que errou, se arrependeu, mas se cobrando, se culpando, se colocando aquela nuvem negra em cima e, meu Deus, eu sou uma pessoa horrível, como eu fiz isso, queria voltar no tempo, nossa. Ou você tem, né? Eu tenho, todos nós temos o caminho de olhar para aquilo com serenidade, olhar para a situação de uma forma clara, um caminho que você vai seguir sereno, firme, de cabeça erguida, ereto, sabendo que errou, sabendo que aprendeu, sabendo que não é mais aquilo, não é, que nem é aquela pessoa que por um descuido, como o Saulo Caldeirão comenta muito, que
É muito difícil se manter lúcido, principalmente aqui. E aí, por uma falta de lucidez, você não é aquilo, você não é aquela pessoa que cometeu determinado erro, mas por uma falta de lucidez você foi e fez. Mas você tem plena consciência nesse terceiro caminho, de que você não é aquilo, de que você errou, de que você aprendeu e de que no momento certo você vai conseguir resolver, você vai ter a oportunidade, eu no caso, né, vou ter a oportunidade de resgatar. E assim foi. Eu Foi muito bom. Não vou dizer que foi mágico visualizar esses três caminhos, assim, tudo. Mas não vai ser mágico seguir esse caminho. Porque eu com certeza estava nesse caminhozinho do meio de se culpar, ó Deus, ó céu, ó vida. Mas eu sei que existe essas três possibilidades e eu não quero continuar nesse caminho que eu carrego uma nuvem negra em cima de mim, né? Inclusive uma porta aberta para assédios externos, né? A culpa exagerada, aquela culpa tremenda. E aí, sei que não é fácil, mas eu vou tentar seguir pelo caminho de cabeça erguida. O terceiro caminho, construir uma pontezinha até esse caminho, do caminho que eu estou até esse caminho, e nele seguir, fechar portas para assédios, tanto externos quanto assédios próprios, né, da própria mente, da própria pessoa, que eu acho que eu estava fazendo também. E aí tive experiências essa manhã com a projeção. Eu sabia que eu não estava bem, eu não dormi bem essa noite. Eu acredito que eu estava tendo assédios externos por conta dessa culpa exagerada. E como eu, pelo menos, encontrei uma saída, né? Ainda não digo que já saí, mas encontrei uma saída, né? Uma forma diferente de tratar esse assunto daqui para frente. Toda vez que vier à cabeça, toda vez que eu vou tratar com uma forma serena de que não é assim mais que eu vou agir, não vou me culpar mais, aprendi com esse erro e no momento certo. E isso vai acontecendo até disseminar e até sumir. Com certeza vai ser assim, porque foi assim com outros problemas também que eu já tive de pensamentos ruins. Mas eu acredito que eu estava tendo assédios externos, porque eu fiquei muito mal depois disso. Minha nuca começou a doer muito, muito, minhas costas, minha nuca. Eu deitei para dormir, não conseguia dormir, minha mente agitada. Acordei durante a noite tendo plena consciência da minha mente, de tudo que estava acontecendo, de que eu estava dormindo e minha mente trabalhando. E acordei muito cansada. E aí eu levantei, tomei um leite, fiz um lanche, estava com fome. E aí eu voltei pro quarto, o pescoço doendo muito, muito, muito. Deitei, fiz algumas técnicas de mexer energia. Uma aprendi com o Saulo, a outra com o Wagner Borges. A de você imaginar uma luz, né, no seu corpo, subindo e descendo e aumentando de velocidade, né? E uma outra de imaginar uma luz também, uma bola de fogo, de energia, assim, né? Enorme. Imaginei atrás, assim, da minha nuca e irradiando. E essa luz, essa bola de luz, assim, irradiando muita luz pra minha nuca, assim, pra região onde eu tava sentindo muita dor. E aí, dormi. E já fui direto pra catalepsia, já me senti ali já saindo do corpo, já nem tava. E eu não queria sair, porque eu sabia que eu não estava bem. E não adianta, se a gente não tá bem, a gente é atraído. Não é que é atraído, a gente vai para lugares de acordo com o nosso momento, com nossa irradiação, assim,
de sentimentos, então eu não queria sair. E eu sou doida pra sair, adoro experiências, nossa, ainda mais que eu tô no início de experiências lúcidas, sabendo o que é isso, sabendo que sou eu, que é realmente o que eu sou, mas eu não queria sair, justamente por saber como eu estava. Então, quando eu senti eu saindo assim do corpo, eu já direto pensei, não quero sair, não quero. Aí eu senti agarrada aqui, mas era muito mais forte do que eu. Eu vi que eu tava tendo que fazer uma força enorme, eu tentando acordar e naquela travada, não conseguia mexer, não conseguia. E aí começou a criar aquele pavor enorme. Eu falei, então tá. Me soltei. Falei, então vai. E não me segurei mais. Daí eu já não me vi mais saindo, já abri a lucidez assim, eu já tava num lugar, numa rua. Era uma cidade e era uma rua assim, um lugar que parecia uma praçazinha assim. E a rua, nesse lugar, era de tijolinhos assim, vermelhinhos. Era bonito o lugar, não era feio, assim, horroroso, não. Era bonito, era bem desenhado, assim, a arquitetura do lugar. E aí eu vi uma pessoa, assim, e é um rapaz, ele tava esperando uma moça, a moça tava conversando com uma outra pessoa, assim, lá na frente, assim, aí ela atravessou correndo, abraçou esse rapaz, eles se encontraram, sim, né? E foram embora. A outra pessoa que estava lá também foi embora. E eu fui caminhando ali. E era um lugar que eu caminhava, eu andava. Eu notei que eu andava. Eu não flutuava nesse lugar. Eu andava. E aí eu fui caminhando assim, olhando, prestando atenção na arquitetura do lugar. Esse lugar onde eu estava parecia realmente uma praça. E no centro, assim, dessa praça, também de tijolinhos vermelhos, assim, tinha uma construção, assim. E fui andando, aí entrei numa rua, assim, que parecia mais uma galeria, assim, ligava uma rua a outra. E nesse lugar, assim, era fechado, tinha parede, assim, dos dois lados, tinha um teto. E aí as pessoas passando pra lá e pra cá, assim, normalmente, uma cidade normal, assim. E aí eu fui caminhando, assim, por esse lugar, vi uma estátua, assim, no meio dessa galeria, assim. Eu olhei para essa estátua. Eu não sei se a minha mente remeteu a uma galeria, porque na cidade onde eu morava, no Brasil, em Juiz de Fora, tinha muitas galerias e aí eu associei, não sei. Mas não era uma galeria igual às que tinha lá, as que tem lá, mas era um lugar fechado, assim, mas de passagem, assim, que as pessoas andavam. Um lugar aberto, assim, né, para as pessoas. E aí, eu vi essa estátua e eu lembro que eu cheguei perto da estátua e tinha alguma coisa escrita no alto, assim, da estátua, em cima da cabeça dela, assim. E eu cheguei e fiquei olhando, tentando ler. E eu consegui ler. E eu lembro que eu fiquei tentando ler porque eu queria, quando voltasse, tentar anotar o nome que eu vi lá, tentar procurar para ver se eu achava alguma coisa a respeito daquela estátua na internet. E aí eu parada ali, sim, nessa hora eu comecei a sentir, nossa, 15 minutos de vídeo já, deixa eu tentar adiantar. Nessa hora eu comecei a meio que passar mal. Quando eu comecei a chegar perto assim da estátua, era eu mesma, eu tava passando mal. Eu comecei a passar mal, comecei a vomitar uma água, um líquido branco e escorria assim pela minha boca. Eu não precisava fazer força nem nada e eu nem sentia nada. Eu não sentia mal-estar igual aqui. Não sentia nada, só aquilo saía pela minha boca assim. Eu sabia que eu tava passando mal e aquela coisa escorrendo assim.
E nessa hora passaram umas crianças assim na minha frente. Elas me olharam assim, viram que eu tava passando mal, mas nem aí. Não se. Não acharam estranho, não ficaram espantados nem nada. Olharam assim e passaram direto. Esse lugar, inclusive, ninguém tava nem aí com ninguém, assim, ninguém. A não ser uma pessoa que mexeu comigo. Aí eu tive aquilo ali, vomitei assim, cheguei perto da estátua, olhei, li e saí. Quando eu saí, é uma outra coisa que eu acho que a minha mente também associou, algo, não sei se pelo fato de eu ter ficado olhando muito a estátua. Quando eu saí, continuei seguindo por esse lugar assim, eu vi que tava vindo uma pessoa alta, mas parecia uma estátua andando. Mas eu acho que foi a minha mente. Aí nessa hora eu achei aquilo estranho. Aí tinha um degrau assim na parede. Eu fui encostei assim atrás do degrau e fiquei meio que escondida ali assim para que aquela coisa passasse e não me visse. Na hora que eu tava ali assim, olhando, né, esperando a coisa passar, encostada assim na parede, alguém veio do lado de cá e cutucou assim no meu braço. Fez assim, oh, me chamou. Aí eu olhei assim, era um rapaz que eu conheço, que eu convivi na minha adolescência, um amigo da adolescência, e aí ele sorridente, assim, todo simpático, e falou assim: vem comigo, e segurou na minha mão e foi me levando. Aí ele virou comigo assim numa esquina que já dava para um corredor e no fundo era um cômodo assim com uma porta aberta. Aí quando a gente entrou assim nesse corredor, eu olhei para ele, foi tudo muito rápido. No que ele falou, vem comigo, e saiu andando comigo, a gente já virou nesse corredor. Aí eu olhei para ele, bem pro rosto dele, e falei assim: eu te conheço. Quando eu olhei pro rosto dele, desconfigurou totalmente, não era mais essa pessoa. Ah, ele respondeu, quando eu falei, eu te conheço. Ele ainda me respondeu, falou, eu sou o fulano. E falou, eu sou o Renato. Mas não é Renato, ainda falou o nome errado da pessoa. Aí o rosto, a pessoa desconfigurou o rosto, o corpo todo desconfigurou. Eu vi eu vou tentar achar uma foto e colocar aqui do que eu vi. Mas em momento algum eu tive medo, nada. Na hora que eu vi aquilo, ele segurando na minha mão, eu senti como se eu tivesse morta. Eu até confundi. Ele me passou a sensação dele. Eu até confundi na hora e achei que eu tivesse morrido. Eu achei que eu tivesse desencarnado. Eu pensei assim: nossa, eu desencarnei? Eu tava passando mal. Será que eu morri? Que eu olhei, eu pensando isso tudo muito rápido assim, que eu olhei pra frente, dentro desse cômodo, aonde que esse corredor dava para esse cômodo, eu olhei pra frente assim e vi lá dentro vários zumbis, assim, eram pessoas, espíritos iguais a ele, assim, com o mesmo formato, andando assim, pra lá e pra cá, dentro daquele cômodo, vários. Na hora que eu vi aquilo, soltei da mão dele assim e já me vi aqui no corpo de novo. Me senti aqui no corpo, no meu corpo físico. Me senti no corpo, não consegui acordar. De novo, sem conseguir acordar, e eu via o quarto, mas não era esse quarto aqui, era um outro lugar, um quarto bem maior, mais escuro, as paredes escuras. E aí era um lugar que estava tendo terremoto, tudo tremia, a parede tremia. Eu sabia na minha mente que o que estava acontecendo naquele lugar era um terremoto. Aí eu pensei, gente, eu tô aqui, não consigo acordar, não vou ficar aqui não. Aí eu lembrei, tentei sair de novo. Lembrei de uma experiência que eu tive, que eu encontrei com uma pessoa que foi muito boa pra mim naquele momento. Foi a minha primeira experiência, inclusive, depois que eu soube o que é realmente projeção astral e que isso acontecia comigo. Então, e eu encontrei com essa pessoa nessa experiência, e aí eu tentei ir até ela.
acho que eu vou deixar essa segunda experiência de hoje para um próximo vídeo, porque já tem 21 minutos. E aí no próximo vídeo eu conto.